Olá a todos, sejam bem-vindos para esse nosso último vídeo da série de revisão sobre redes de computadores. Como eu falei no vídeo anterior, essa nossa última revisão, esse último vídeo de revisão, nós vamos falar sobre a tabela de roteamento estática, que é importante para a construção, por exemplo, de firewalls de segurança dentro de corporações, onde a gente precisa implantar um sistema de segurança da informação. Para exemplificar esse nosso estudo sobre a tabela de roteamento estático, eu fiz aqui uma imagem onde eu coloquei aqui uma série de 4 redes, definidas por essas cores aqui, e pelos seus endereços e suas máscaras correspondentes, e o roteador que está fazendo a função de interligação dessas 4 redes. Nesse caso aqui nós temos 2 roteadores. Esse primeiro roteador aqui a gente pode ver que ele está interligado a essas 3 redes aqui, enquanto esse roteador aqui de baixo é responsável por interligar essas 2 redes aqui. De alguma forma, a gente precisa configurar a tabela de roteamento desses computadores para que todas as máquinas que estão aqui alocadas em alguma dessas redes possam se comunicar entre si. Então, é importante que, de alguma forma, todos os computadores consigam trocar informações entre si. Muito bem. Para que isso ocorra, é necessário que a gente configure essa tabela de roteamento de cada um desses roteadores. Eu vou iniciar aqui a nossa simulação para que a gente possa verificar como é que está a configuração de cada um desses roteadores. Vamos esperar estabilizar aqui, ok. Então eu vou abrir aqui um terminal referente a esse primeiro roteador aqui de cima e vamos dar uma olhada na tabela de roteamento dele. Deixa eu colocar mais ou menos aqui para não atrapalhar muito a nossa visão. Então vamos lá. Vamos ver como é que está a tabela de roteamento desse cara aqui. Root-N. Muito bem. Como a gente havia previsto, ele possui 3 interfaces de rede. Vamos ver essas interfaces antes, só um pouquinho. Então eu tenho as 3 interfaces de rede, ETH0, ETH1 e ETH2, cada uma interligada aqui em uma das redes correspondentes. Deixa eu ver se eu consigo exibir aqui as interfaces. Beleza. Então a gente está vendo aqui a numeração das interfaces, e os seus respectivos IPs. Então a gente pode ver aqui que a interface Ethernet 0, ela está ligada a essa rede aqui, 10.0.1, a ETH1 a 10.0.1.0 e a ETH2 a 10.0.2.0. Muito bem. Isso quer dizer que quando eu criei esse roteador e coloquei essas interfaces e ela recebeu esses endereços IPs definidos pelo próprio simulador, automaticamente o Linux montou uma tabela de roteamento, vamos ver aqui, que corresponde a essas 3 rotas, essas 3 redes já ligadas ao nosso roteador. Isso é automático no Linux, uma vez que ele encontra a interface atribuída um IP a ela, ele sabe que está ligado a essa rede e, portanto, ele já adiciona automaticamente esse destino como um destino possível da rede de computadores que ele deseja alcançar. A gente pode ver, inclusive, as interfaces que ele vai enviar essas informações aqui. Ok, mas a gente pode notar que existe uma rede aqui que está fora da minha tabela de roteamento. Se eu observar aqui nessas 3 linhas da tabela de roteamento desse cara, a gente vai ver que a rede 10.0.30 não se encontra em nenhuma das linhas aqui da minha tabela de roteamento. Isso é interessante, porque vamos ver o que vai acontecer aqui quando uma máquina deseja acessar essa nossa rede mais complexa aqui, Bom, eu abri aqui um terminal
nessa rede 10.0.0, vou deixar o roteador aqui, o terminal do roteador aqui. Tá? E esse é o terminal da máquina N6, que é essa máquina aqui na rede 10.0.0. Tá? Se eu, a partir desse terminal, desejar fazer um ping para qualquer uma dessas 3 redes que estão aqui, a gente vai ver que não vamos ter problemas, uma vez que o roteador ele possui rota para essas 3 redes automaticamente, uma vez que ele tem interfaces ligadas nessas redes. Então vamos, por exemplo, fazer um ping para a máquina 10.0.1.20, que é a máquina interligada a essa máquina aqui nessa outra rede azul aqui, né? Se eu confirmar aqui, a gente vai ver que a máquina me responde sem maiores problemas, tá? Eu consigo me comunicar, porque o meu roteador, né, embora eu não esteja ligado diretamente na rede azul, mas eu sei que esse cara é um roteador. Eu posso olhar inclusive na tabela de roteamento do meu terminal, que ele considera esse cara aqui, né, como um roteador de saída. Então ele envia para ele e ele tem as rotas já definidas para reencaminhar para a rede seguinte. Muito bem. Mas a gente não verifica aqui a rota, como eu falei, a gente não verifica aqui a rota para essa rede de baixo aqui, né? Essa rede 10.0.3. Então vamos ver aqui o que vai acontecer quando eu tentar fazer um ping para essa rede 10.0.3 aqui, ó. Ping lá do terminal, né? Aquele mesmo terminal, 10.0.3.0. Então ele está avisando aqui que a rede, né, o destino da rede é inalcançável. Isso acontece por quê? Porque ele até envia para o roteador, né? Só que o roteador não tem rota para essa determinada rede. Tá legal? Bom, então nós precisamos avisar a esse roteador, né? Nós precisamos avisar ao roteador. Deixa eu tirar os terminais aqui só um pouquinho. Nós precisamos avisar a esse roteador que existe sim essa rede 10.0.3. E também precisamos dizer a ele que para ele encaminhar um pacote para essa rede é necessário utilizar esse roteador que está aqui abaixo. Né? É esse cara que faz o caminho, né, de todas essas 2 redes aqui, pelo menos, né, essas 2 redes aqui, é esse cara que faz o caminho para chegar até essa rede amarelinha aqui, né? A 10.0.3.0. Tá legal? Então vamos lá, vamos fazer o seguinte. Vamos adicionar essa rota ao roteador. Tá? Então como é que eu faço isso? Muito simples, né? Como é uma rede estática, a gente não precisa de nenhum protocolo de roteamento dinâmico, a gente pode fazer isso na mão aqui, né? Então eu simplesmente aviso ao roteador, adiciona, né, com o route add, vou adicionar uma rede que é a 10.0.3.0 com a máscara de rede netmask 255.255.255.0 e informo que para chegar a essa rede eu vou utilizar um outro roteador. Então coloco esse GW aqui de gateway, informando o IP do roteador que eu tenho conexão. Reparem, é importante isso aqui, né? Se a gente observar aqui a ligação do roteador que a gente está configurando, ele está ligado a essa ETH0 do segundo roteador, né? Então a gente precisa colocar aqui o IP referente a essa interface 10.0.2.2. Então esse aqui vai ser o nosso gateway, né? O gateway passa a ser 10.0.2.2. Muito bem, se a gente olhar agora a tabela de roteamento, né, a gente vai ver a adição dessa rede que até então a gente não tinha, né? Se a gente olhar anteriormente, a gente não tinha a rede 10.0.3. Agora a gente tem, com esse comando que eu passei aqui, a gente passa a ter a rede 10.0.3.0. E
ainda como o meu comando indica um roteador, a tabela de roteamento passa a reconhecer um roteador 10022 como um gateway. Esse G aqui, né, no final aqui, indica exatamente que é um roteador gateway, um roteador que vai fazer a conexão com outra rede. Tá legal? Muito bem. Então agora a gente vai conseguir um ping, né? Porque a gente já tem esse roteador ligado à rede lá embaixo. Aí nós vamos ver um outro problema. Vamos ver o que vai acontecer aqui, ó. Eu vou continuar tentando fazer um ping para uma máquina nessa rede aqui, né? 10.0320. Tá certo? Essa máquina aqui, né? 10.0320. Reparem que agora ele não diz que a rede é inalcançável. Tá certo? Passou a ser alcançável, porque nós informamos lá no roteador, né, qual era o roteador gateway para destino para essa nova rede que eu estou tentando fazer o ping. Porém, eu não tenho resposta. O que está acontecendo? O problema é o seguinte: como é um teste de conexão, de fato, a informação é encaminhada para esse roteador e esse roteador realmente reconhece a rede 10.03 e encaminha para a máquina 10.0320. Vamos dar uma olhada aqui nessa máquina 10.0320 e vamos ver o que está chegando nela aqui, ó. Eu vou abrir um terminal nela aqui, deixa eu voltar com os outros terminais para vocês verem que essa aqui é um outro terminal que corresponde exatamente a esse cara aqui, tá? Vamos verificar então o que está acontecendo utilizando um software, né, chamado TCP-Dump. Tá? Então, como a gente pode ver, aqui eu vou rodar o TCP-Dump e ele vai ficar monitorando. Peraí, um momento, errei o comando, TCP-Dump. Ele está monitorando agora a interface ETH0, isso da máquina aqui de baixo, né? Para verificar se as informações do ping da máquina que vem lá de cima realmente estão chegando a ele. Tá? Já vou interromper aqui para a gente verificar a resposta. Então vamos analisar aqui, são vários pacotes que chegaram. A gente pode ver aqui que houve uma solicitação ICMP que corresponde a um echo request, ou seja, na verdade aqui é uma solicitação de eco, que é o ping, né? Uma solicitação de conexão vinda da máquina 10.0021, que é exatamente a máquina que está solicitando aqui. Tá? Ou seja, a máquina efetuou o ping, passou pelo roteador, como esse roteador já conhece a rota para a rede aqui embaixo, né? Essa rede amarela aqui embaixo, tá certo? Ele já conhece a rota para essa rede aqui, então ele encaminhou o pacote, e realmente o pacote chegou. Inclusive, o pacote foi respondido pela nossa máquina. Ele realmente respondeu de volta. O problema é que o ping não retornou até essa máquina. Isso acontece porque, de fato, embora o roteador aqui, né, deixa eu tirar um pouco esses terminais da frente, embora esse roteador aqui saiba chegar até essa máquina, né, uma vez que eu adicionei a rota para chegar nessa rede, esse roteador aqui, uma vez que ele recebe a resposta, ele não conhece essa rede. Vamos dar uma olhada aqui nesse segundo roteador, nas rotas que ele tem cadastrada na sua tabela de roteamento. Repare, ele só conhece a rede 10.030, que está ligada a ele, e a 10.020, que está ligada a ele. De fato, ele não conhece essa rede, então ele não tem como encaminhar a resposta vinda dessa máquina para aquela máquina de lá. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou adicionar essas duas redes à tabela de roteamento. Tá? Eu vou até deixar os terminais aqui, porque a coisa deve acontecer assim que eu adicionar. Então, aqui nós temos o ping, o primeiro roteador, e aqui a resposta. Né? E o ping está ocorrendo lá. Então vamos adicionar agora a rota a esse segundo roteador. Route add
route add menos net, vou adicionar a rede 10.0.0.0, né, que é a rede de onde está vindo o ping, tá certo? Barra 24. Perdão, aqui eu tenho que botar netmask, que é obrigatório botar a máscara na forma decimal, 255.255.0. E o gateway para esse roteador vai ser o roteador aqui de cima, né? Para ele alcançar essa rede que está aqui do lado, deixa eu voltar aqui, para ele alcançar essa rede que está do lado aqui, esse roteador precisa encaminhar o pacote passando de volta por esse primeiro roteador aqui. Então, eu vou colocar como gateway exatamente essa interface aqui, que é a 10.0.2.1. Tá? Antes de adicionar, eu vou voltar aos terminais, porque o ping já deve ocorrer aqui, ó, assim que eu adicionar a rota. Perdão, aqui. Olha lá, assim que eu adicionei a rota de retorno, né, de volta, o ping já começou a ocorrer. Tá? Então é importante, vamos olhar novamente a rota aqui, ó, route -n. É importante, agora já temos lá a rede 10.0.0.0, né? Falta ainda adicionar aqui essa rede 10.0.1, né? Porque uma máquina que esteja, deixa eu fechar esse primeiro roteador porque ele já está completo, uma máquina que esteja aqui ainda não vai conseguir fazer ping também, ó. Vamos tentar fazer um ping aqui a partir desse terminal. A partir desse terminal aqui, vamos tentar fazer um ping para a mesma máquina do lado de lá, ó. Ping para 10.0.3.20. Olha lá, temos o mesmo problema. O pacote chega, porém ele não retorna, porque aqui nós adicionamos a rede 10.0.0, mas não adicionei a rede 10.0.1. Então eu preciso voltar aqui, route add -net. Lembrando que essa configuração já é desse roteador daqui de baixo, tá certo? Então vamos lá, route add -net 10.0.1.0, que é a rede de onde está partindo esse ping aqui, netmask 255.255.255.0, e o gateway vai ser o mesmo cara, o mesmo roteador, 10.0.2.1. Assim que eu adicionar essa rede, o ping de cá também passa a funcionar, porque agora os dois roteadores possuem rotas para todas as redes. Ó, vamos ver esse aqui, ó, route -n. Tá? Então o roteador aqui de baixo já tem rota para as 4 redes que a gente tem aqui na nossa figura. Tá? Isso vale tanto para o roteador daqui de baixo, quanto para esse roteador aqui, né? Ó, route -n, os dois roteadores, vou botar os terminais aqui dos dois roteadores para a gente comparar. Deixa eu limpar a tela do segundo roteador aqui e repetir o comando. Olha lá, os dois roteadores apresentam rotas para todas as 4 redes. Então, qualquer máquina agora que esteja nessa figura vai conseguir conversar com qualquer máquina desse conjunto de redes que estão aqui. Tá certo? Então, essa é a importância da tabela de roteamento, tá? Quando a gente faz redes mais complexas, divididas em outras redes dentro da nossa corporação, a gente precisa saber fazer essa configuração da rota estática para que todas as máquinas possam conversar entre si. Bom, pessoal, então no próximo vídeo nós vamos começar o estudo sobre segurança da informação. Né? Nós vamos começar entendendo como esses roteadores aqui, que são as ligações entre as redes, podem ser peças fundamentais para a criação dos nossos dispositivos de segurança, que nós chamamos de firewall. Tá ok? Até o próximo vídeo.